Hoje nós vamos falar sobre esse tema, refúgio contra o abuso. As autoras, através de um guia prático, elas criaram, então, uma forma de falar sobre violência e ajudar as mulheres que passam por esse tipo de abuso a encontrar um refúgio, a encontrar cura, a encontrar esperança. E elas são conselheiras de pessoas que passaram por algum tipo de abuso, através da violência doméstica também, e através desses temas elas criaram esse guia prático e vão trazer aqui formas de ajudar essas mulheres e também ajudar as pessoas que aconselham essas mulheres. Então esse livro é para todo mundo, para você que é líder, né, de mulheres, para você que é pastor. Então ela fala que esse livro é indicado para as mulheres que sofrem abuso e também para quem vai ajudar essas mulheres. Então quem está em contato com mulheres geralmente vai ser as pessoas que serão procuradas por as mulheres que sofrem abuso. E você, quando for procurado ou procurada, terá como ajudar essas mulheres através da leitura desse livro, desse guia prático, porque elas traz através de perguntas, né? Que essas mulheres, elas fazem muita pergunta para elas mesmas. Se perguntam, e aí? Quando é que é um abuso? Será que isso que meu cônjuge fez contra mim é um abuso? Se caracteriza um abuso? E através disso, agora elas perguntam aqui, como saber, né, quando é um abuso? Então você vai saber se aquilo ali foge ao normal, se você foi violentada, fez algo que você não queria, algo que para você não é normal, para os outros também não seria normal. Então aí fala da violência doméstica, né, no âmbito geral, de violência física, quando você ganha aí um chute, uma porrada. Então isso é uma violência. Fala da violência emocional, de ser agredido emocionalmente, de ser agredido também através das finanças. Então são diversos tipos de abuso que permeiam os lares. E ela vai chamar agora essas mulheres para elas procurar um refúgio, procurar ali uma ajuda, né? Porque não é normal. As autoras começam a falar que Deus não se agrada dos abusadores, não se agrada que a mulher ela seja abusada, que ela sofra violência, que ela viva num ambiente conturbado de violência. Então, Deus não se agrada disso. É necessário você dar um basta, dizer não, eu não aceito isso para minha vida e procurar ajuda. E aí ela fala agora, quando você deve procurar ajuda? Você deve procurar ajuda assim que você sofreu abuso. Você foi abusado, aconteceu algo na sua vida, você deve procurar pessoas para te ajudar. Você deve contar. E aí ela fala que as mulheres que sofreram abuso, principalmente no meio cristão, elas ficam se perguntando se elas devem contar. Ainda mais quando o agressor, ele é participante, sabe, na igreja, tem diversos trabalhos ali, é um pastor, é um conselheiro ali da igreja, e essas mulheres agora, elas ficam, né, ali, sofrendo ali no emocional agora, talvez foi uma agressão física, e agora fica sofrendo emocionalmente, pensando se elas devem contar. Para quem contar? Então essas mulheres aqui, essas autoras, elas vão falar para as mulheres que elas devem procurar ajuda de uma amiga, devem procurar ajuda de um pastor, de um conselheiro, de um líder, né? De alguém. Você deve procurar ajuda sim. Não fique aí pensando, ah não, mas se eu for a pessoa, né, vai ser desmoralizada, vai ser envergonhada. Mas você, a autora fala, você vai continuar vivendo nessa opressão, nesse mundo, nesse sofrimento, sofrendo todos os dias? Aí ela fala assim que o sofrimento das mulheres, né, que vivem esses tipos de abuso não é só na vida da mulher. Muitas vezes também se passa na vida dos filhos, da família toda. Então você é responsável por parar isso. E nos dias atuais esse tema é muito relevante. É muito importante ser tratado sobre essa temática, porque ela vai trazer aqui atenção, chamar atenção às autoras para o meio cristão. Porque as mulheres do meio cristão, elas tendem a achar, não, isso aqui, Deus está me permitindo passar por isso, eu não fui boa o suficiente. E as autoras agora vai desmistificando e trazendo o quê? Formas práticas. E elas vão trazendo aqui o aconselhamento, através do aconselhamento, e também formas de como você procurar ajuda, formas práticas de você ir atrás dessas ajudas. E ela fala ainda que você deve procurar um refúgio. Se você acha assim, não, mas o meu abusador, ele não vai me deixar em paz se eu for atrás de ajuda. E aí ela fala assim, mas vá. Simplesmente vá atrás de ajuda. Não continue aí aceitando esse tipo de coisa na sua vida, né? Não aceitando o abuso, porque você precisa se livrar. E há cura para sua alma. E você, já é inscrito aqui no canal? Ainda não? Aproveite esse momento aí, já se inscreva aqui no canal
E a autora ainda vai falar ainda mais temáticas sobre isso. Além disso, ela vai falar do refúgio, dos abrigos que existem. Aqui no Brasil também existem esses tipos de abrigo. E aí, como o livro é traduzido, traz exemplos aqui que você pode procurar ajuda, sim. Você aqui no Brasil tem a Delegacia da Mulher, você pode procurar ajuda. Então, assim, existem diversos meios. Hoje se é falado muito mais sobre, a violência doméstica, muito mais sobre o abuso de mulheres. E a autora vai trazendo, assim, diversas formas que o caminho, vamos falar assim, a autora traz o caminho de como você buscar ajuda, de como você ir atrás e não permanecer aí nesse mundo do abuso. E além disso, é interessante você conhecer as formas de abuso para você não achar que isso é normal na sua vida. Que você deve se calar, que você deve aceitar, Deus me permitiu isso, eu devo aceitar tudo isso. E a autora fala que não. Você não deve aceitar e você deve se livrar disso o quanto antes, porque a sua vida é mais importante. As autoras ainda vão falar como identificar que você precisa de ajuda. Porque muitas mulheres estão vivendo nesse meio da violência, mas elas não sabem que elas precisam de ajuda. E as autoras trazem, assim, algumas respostas. Se você sente que sempre você está pisando em casca de ovo, sabe? Que você não pode falar nada, porque senão vai estartar a violência aí na sua vida. Então, se você está sempre pisando em ovos, que você não tem confiança, que você vive sempre com medo, nossa, mas eu não posso fazer isso, porque senão isso vai começar a violência. Então, quando você vive nessa inconstância na sua vida, quando você vive constantemente com medo, quando você está emocionalmente abalada, quando ela fala que quando você ouve o carro chegando, você já fica alarmada, já muda o seu jeito de pensar, você já é outra pessoa. Então você deve observar então o que está acontecendo na sua vida, porque a autora vai falar assim que a violência emocional, ela é assim disfarçada, Muitas vezes as pessoas não levam em consideração. Quando fala de abuso, vai falar assim só o contato físico, a agressão física, mas existem também os abusos emocionais. Então, às vezes a pessoa vive constantemente com medo, chora fácil, ela acha que tá, sempre ali armada, preocupada. Se você é uma pessoa assim, a autora fala que sim, você está sofrendo violência e você precisa conversar com alguém, você precisa buscar ajuda. Aproveita esse momento, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, você gosta dessa temática, você se interessa sobre essa temática, então já deixa o seu like aí. Você aprendeu algo novo? Já deixa o seu like então. Outro tema interessante que a autora traz é homens que sofrem violência também, que sofrem abuso. Às vezes a gente acha que só as mulheres sofrem abuso. E essas autoras, elas tiveram o cuidado de trazer um capítulo para falar sobre o abuso que os homens também sofrem. Muitas vezes os homens são agredidos pelas suas parceiras, pelas suas esposas, agredidos fisicamente e emocionalmente. Às vezes, quando a gente se debate com esse tema, se depara com esse tema, você fala, o quê? Homem sofre abuso? Que absurdo, Assim que a autora fala que às vezes nós nos deparamos com esse tipo, de assunto e a gente fala, não, isso daí não. Só as mulheres sofrem abuso, mas não. As autoras falam que os homens também sofrem abuso. E os homens, quando eles sofrem algum tipo de abuso ali, que acontece através da sua esposa, da sua parceira, eles vão se fechar ainda mais. Eles vão se resguardar ainda mais, porque eles vão sentir vergonha de expor que eles estão sendo, ali apanhando da sua esposa, já pensou? Então, aí eles se guardam, se fecham, ou então se está sofrendo um abuso emocional, esses homens, eles têm a tendência de se fechar e não buscar ajuda. Mas as autoras falam que assim como as mulheres devem buscar ajuda, os homens que estão nessa situação, eles também devem buscar ajuda. Ajuda de um conselheiro, do pastor, de um amigo. Então você deve sim falar. Não deve permanecer em um lugar, num ambiente que ele seja abusivo. Permanecer com uma pessoa que ela abusa de você fisicamente, emocionalmente, seja lá qual for a forma, você deve procurar ajuda. Não é porque você é homem aí, que você deve ficar parado, Se você não deve falar sobre isso. E eu achei muito interessante a autora trazer isso, mas as autoras também, elas destacam que não há muitas pesquisas que falam sobre o abuso, sobre a violência contra os homens dentro dos lares, dentro dos relacionamentos. Não se tem muita pesquisa. As pesquisas maiores são relacionadas às mulheres, mas elas chamam a atenção agora
que é necessário sim fazerem pesquisas sobre os homens que sofrem abuso, sobre essa temática, porque ainda é muito velado, é muito escondido. As pesquisas são tão poucas assim, os números são tão pequenos que as autoras falam que não dá para saber ao certo, quantificar ao certo quantos homens sofrem algum tipo de abuso por suas parceiras. Então, é necessário fazer mais pesquisas, é necessário também se falar um pouco mais disso para encorajar esses homens que estão vivendo aí nessa situação a falar, a ir buscar ajuda, assim como as mulheres devem buscar, os homens também devem buscar ajuda. E as autoras falam que Deus não se agrada da violência, Deus não se agrada de um lar que é permeado de violência física, emocional, financeira, seja lá qual tipo de violência. Ela fala que Deus não se agrada. Deus perdoa, né, o abusador, Deus restaura a família, restaura, traz a cura, traz esperança, porque sim, Deus, através da palavra, através dos louvores, ele vai curando, porque ela fala aqui, ó, que há esperança e há cura para você que sofre algum tipo de violência, porque o Senhor nosso Deus, ele é um mestre em curar. Ele cura as pessoas, ele tira ali, né, tudo que está ruim, tira os traumas e agora ele traz esperança. Então há esperança para você que sofre algum tipo de abuso e sim, vai haver cura na sua vida. Você deve se permitir. É isso que a autora fala nesse livro e traz diversos outros temas aqui dentro do livro também sobre o abuso, sobre o que? Um refúgio, que você sim pode encontrar esperança, que você pode encontrar cura e que você pode se livrar de qualquer tipo de abuso, mas você tem que dar o primeiro passo. Como tudo na vida, você deve dar o primeiro passo, a autora fala, e se livrar disso o quanto antes, porque assim vai chegar muito mais rápido a cura na sua vida. Se você gostou dessa temática, quer se aprofundar um pouco mais sobre esse tema, vou deixar aqui ó, aparecer na sua tela uma resenha de um livro que diz Os Homens Violentos e as Mulheres que os Amam. É muito interessante, então se você também tiver interesse, clica aqui já na tela desse vídeo que está aparecendo e você vai lá ver, que vai te ajudar ainda mais a entender sobre os tipos de abuso. Que o Senhor Jesus abençoe você e sua família, eu te aguardo aqui para o próximo vídeo. Até lá!